Chamamos o senhor Renato Teixeira da Clamper para fazer a sua apresentação no painel Novas Tecnologias e Soluções para Sistemas de Monitoramento e Segurança FV. Boa tarde, pessoal. Sou o Renato Teixeira e é um prazer estar aqui nesse Fórum GD Online, participando desse grande evento aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Clamper e dos nossos sistemas de proteção contra surtos elétricos e raios propriamente voltados para os sistemas fotovoltaicos. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Iniciamos a nossa apresentação aqui falando um pouco da Clamper, né, da sua trajetória. Nós somos uma empresa líder no Brasil no segmento de proteção contra descargas atmosféricas, levando segurança para as várias pessoas e organizações. Atualmente, nós temos mais de 40 produtos vendidos, um quadro de funcionário aí que consta um pouco mais de 435 funcionários e 21 países protegidos contra surtos elétricos. E aí nós percorremos diversos países propagando essa cultura de proteção contra descargas atmosféricas, treinando, interagindo com conceitos, explanando as aplicações de normas e, conforme as normas, as aplicações dos dispositivos de proteção contra surtos nos mais diversos cenários. Nós temos algumas das nossas certificações. A Clamper é certificada ISO 9001, atestando o nosso certificado de um sistema de gestão de qualidade, além das nossas preocupações ambientais, sendo também certificado com a ISO 14001. E abaixo nós temos aqui os nossos certificados de produtos, né? Certificado TUV, ANSI, o certificado de qualidade dos nossos produtos, além de algumas outras normas reguladoras, tanto SIDET, Anatel, que vão regular os nossos produtos, atestando a qualidade e a preocupação da Clamper em levar um sistema de proteção com seguridade, com fiabilidade aos nossos clientes. Então, vamos falar um pouquinho sobre a proteção aí contra surtos elétricos e entender esse panorama geral que são as descargas atmosféricas. Então, quando a gente fala de proteção contra descargas atmosféricas, raios e surtos elétricos, um dos nossos principais vilões seriam as descargas, propriamente as descargas atmosféricas. E, atualmente, no Brasil, nosso país campeão de incidência de descargas atmosféricas são 78 milhões de raios por ano. E estima-se que a cada aumento de grau de temperatura, e aí um efeito que nós temos atualmente é o efeito do aquecimento global, o INPE informa que para cada incremento na temperatura, no aumento de temperatura, estima-se um aumento entre 10% e 20% do número de raios no planeta. E a região mais afetada é a região tropical. Então, é a região onde o nosso país, o Brasil, se encontra. Nós temos um mapa de descargas atmosféricas, ou índice de descargas atmosféricas da região sudeste, e ele apresenta aí os seus vários índices, né, de quantidade ou densidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado durante o ano. E podemos ver que a nossa região sudeste está variando aí, tem alguns índices, né, alguns locais com pouca incidência, que está girando ali entre 5 e 7 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. Na região da zona da mata, aqui no sul de Minas, né, seguindo ali para o Rio de Janeiro, nós temos um índice de incidência de descargas atmosféricas bem elevado. E aí ele vai estar girando entre 15 e 17 naquela região, número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. É um alto índice de incidência de descargas atmosféricas. E quando a gente fala de descargas atmosféricas, o que a gente sempre preocupa quando se trata de sistemas fotovoltaicos é o tempo de investimento. Os nossos clientes, os nossos fornecedores fazem toda uma programação, investindo num sistema fotovoltaico e esperando o retorno em um tempo programado. Então, o nosso exemplo aí apresenta um tempo de payback, que está girando ali em torno de 5 anos. Então, nos 5 primeiros anos é feito o investimento, a instalação e é desenvolvido todo o projeto. E a gente estima que do 5º ano em diante a gente comece a ter, ou a gente vai ter aí o retorno, o lucro deste investimento. E aí, quando a gente fala dos efeitos nocivos das descargas atmosféricas e surtos aos sistemas fotovoltaicos, a gente pode ver ali que
entre próximo ao segundo ano, a gente teve uma incidência de descargas atmosféricas, no nosso exemplo, no sistema fotovoltaico, e essa curva foi dilatada. Esse tempo de payback, ou payback esperado, que a gente estava projetando ali para 5 anos, ele ultrapassou os 7 anos. E isso é maléfico, é um efeito que a gente não quer quando a gente pensa nesse investimento dos sistemas fotovoltaicos. Então, a ideia é munir de proteção o sistema fotovoltaico de tal forma que ele possa operar, garantindo que aquele tempo de payback seja esperado. Quando a gente fala de proteção de sistemas fotovoltaicos e correlacionando isso às descargas atmosféricas, a gente sempre pensa no tempo de payback. E o que isso significa? Que todo investidor do sistema fotovoltaico, ele projeta ele a um certo ponto, calcula isso, estima para que em determinado tempo ele possa trazer esse lucro, esse retorno esperado. E no nosso exemplo, o sistema fotovoltaico foi projetado para que este lucro, esse payback esperado, ele aconteça ali no 5º ano. E quando a gente fala de descargas atmosféricas e surtos elétricos, a gente, no nosso exemplo, demonstra que ali próximo ao 2º ano, houve neste sistema fotovoltaico uma incidência de descargas atmosféricas. E isso provocou danos nos sistemas fotovoltaicos, fazendo com que aquele payback esperado, a partir do 5º ano, ele fosse mudado, né, transladado aí, para mais de 7 anos. Isso para os sistemas fotovoltaicos não é o que a gente espera com os nossos clientes, né? Não é o que se espera para um sistema fotovoltaico, essa dilatação do tempo de payback. Isso é prejuízo econômico para todo o sistema e para as pessoas ali envolvidas. Então, qual que é a importância da proteção do sistema fotovoltaico contra descargas atmosféricas? O primeiro ponto é o payback, conforme a gente falou. O investimento que foi feito, a gente garante ou espera que ele seja protegido no tempo e aí esse retorno ele seja garantido. Segundo é a segurança, tanto da operação das pessoas como dos equipamentos, quanto às intempéries que a gente vai ter quando a gente expõe o sistema fotovoltaico à sua operação. Um outro ponto importante é a economia. Ela evita esse prejuízo com troca e manutenções não esperadas ou não programadas, causadas pelas descargas atmosféricas. Mas um ponto seria o conforto e a comodidade, que vai trazer mais tranquilidade para todos os envolvidos ali no dia a dia quanto à operação dos sistemas fotovoltaicos. O tempo, a aplicação de DPS reduz de maneira sistemática o gasto com a troca de equipamentos, uma vez que, quando eu protejo devidamente o meu sistema fotovoltaico contra essas intempéries das descargas atmosféricas e os danos que elas provocam, eu vou garantir aí uma longevidade dos meus equipamentos eletroeletrônicos envolvidos. E, por último, a durabilidade, que eu vou garantir aí que essa vida útil desse dispositivo seja garantida. Eu não vou ter a redução dessa vida útil dos componentes eletroeletrônicos dentro do sistema voltaico, uma vez que eles são protegidos contra descargas atmosféricas com o uso de DPS. Então, quando a gente fala de estas interações das descargas atmosféricas com sistemas fotovoltaicos, existem 2 pontos que as normas nos trazem, que são 2 pontos muito importantes, que são as descargas diretas e as descargas indiretas. O primeiro exemplo que a gente dá é a descarga atmosférica direta. É quando a descarga incide diretamente no sistema fotovoltaico. O principal ponto disso aí é um grande nível de energia que a descarga atmosférica ela insere no sistema fotovoltaico, nas placas, nos inversores, nos condutores, enfim. Quando há um contato direto da descarga atmosférica com os sistemas fotovoltaicos, essa troca de energia propriamente do raio no sistema fotovoltaico provoca danos e danos imediatos ao sistema fotovoltaico e isso aí leva àquela dilatação do nosso tempo de payback. A gente pode ver no exemplo que o grande problema que também está incluso nisso aí não é somente o contato da descarga atmosférica nas placas, aquela incidência do contato direto.
As placas adjacentes, ou seja, essas que estão na circunvizinhança da área de contato, elas também vão sofrer degradação, o que provoca a perda ou a ineficiência da minha produção, da minha geração do sistema fotovoltaico. Então, esse é um grande ponto importante que a gente tem que observar para a proteção dos sistemas fotovoltaicos. Um outro fator muito importante quando a gente fala de proteção de sistemas fotovoltaicos são as descargas atmosféricas indiretas. Mesmo que o sistema fotovoltaico ele seja protegido contra esse contato direto das descargas atmosféricas, os raios que caem em suas proximidades, ou seja, que tocam o solo ou qualquer aparato de captação nas proximidades de um sistema fotovoltaico, eles vão conduzir essas correntes ou essas altas correntes dos raios aos sistemas de aterramento ou a formação do arco, a formação do raio tocando o solo ali na proximidade do sistema fotovoltaico, gera campos eletromagnéticos, e esses campos eletromagnéticos induzem nos condutores, nos laços, nas instalações dos sistemas fotovoltaicos, gerando tensões perigosas. Então, um outro ponto que a gente deve sempre atentar por mais que o meu sistema fotovoltaico ele seja imune aos contatos diretos, as descargas atmosféricas nas proximidades desse sistema podem provocar tensões perigosas nas placas, nos inversores e nos demais componentes eletroeletrônicos do sistema fotovoltaico. É o exemplo que a gente está dando. Então, as placas vão sofrer com essa elevação de tensão provocada pelos campos eletromagnéticos. E isso também requer proteção, e uma proteção devida para que esses efeitos não sejam efeitos que venham prejudicar o funcionamento do sistema fotovoltaico. Um terceiro ponto que é importante quando a gente fala em sistema fotovoltaico é a extinção deste arco que é formado. Então, todo protetor, ou então todo o circuito projetado de um sistema fotovoltaico, ele deve ser, principalmente quando a gente fala do lado de corrente contínua, ele deve ser devidamente dimensionado para esse tipo de operação. O que a gente sempre leva em consideração, sempre orienta os nossos clientes, é que componentes feitos ou projetados para trabalhar do lado AC, eles não são componentes que devem ser aplicados no lado de corrente contínua. O exemplo que a gente apresenta aqui é essa distância dos eletrodos para extinção de um arco. Então, quando a gente fala de corrente alternada, a gente precisa ali de uma distância menor do que 1 milímetro. Mas quando a gente trata de sistemas de corrente contínua, e aí vou dar 2 exemplos, né? O sistema de corrente contínua é 600 volts, a gente precisa aproximadamente de uma distância de 10 milímetros para extinção desse arco. E em corrente contínua em 1000 volts, a gente vai precisar de uma distância de separação de 20 milímetros para extinção do arco elétrico. Isso é uma característica muito importante, porque quando a gente fala de DPS, ao final de vida útil, a gente precisa garantir que essa desconexão aconteça e essa desconexão aconteça de maneira segura. Então, por isso, a gente sempre ressalta que aqueles DPS que foram projetados para trabalhar em corrente alternada, eles não devem ser aplicados em corrente contínua. A gente precisa de um sistema de desconexão apto para esse sistema. Um exemplo que nós vamos dar aqui, um exemplo que a gente até encontrou de um experimento feito em corrente alternada. A gente vê que uma pequena distância de separação e não é formado o arco elétrico. Na hora que mudamos esse sistema de corrente alternada para um sistema de corrente contínua com o mesmo valor de tensão, a gente já pode perceber uma mudança significativa na hora da desconexão, a formação do arco elétrico. É por isso que a Clamper, quando trata de sistemas em corrente contínua, ela projetou, ela desenvolveu um sistema de desconexão que garanta segurança aos componentes ali do sistema fotovoltaico no ato de desconexão do DPS. A gente pode ver que foi
projetado uma câmara de extinção, e nesta câmara de extinção conseguimos garantir tanto a distância de separação como um anteparo, um meio isolante, através da câmara de extinção, que vai extinguir o arco elétrico e evitar efeitos nocivos no momento da desconexão do nosso DPS. Então, com isso, nós conseguimos garantir uma desconexão segura do DPS ao final de sua vida útil. Então, está aqui apresentado o nosso sistema de clumper solar, que é o DPS projetado para sistemas fotovoltaicos. É um DPS de classe 2, ele atende às normas vigentes, e quando eu digo delas, são a EN 50539 e a EC 61643-31, que são as normas que vão ditar os métodos para a concepção e trabalho de um DPS em sistemas de corrente contínua. Ele possui desconector interno, conforme nós apresentamos, com câmara de extinção, garantindo ali até 1000 volts a sua desconexão em um sistema de corrente contínua. Ele é fixado em trilho DIN, facilitando aí a sua instalação dentro dos quadros, e nós possuímos eles nas versões 150 volts, 300 volts, 600 volts e até 1000 volts. Além do clumper solar, o DPS para sistemas fotovoltaicos, a clumper também possui as string box. E nós apresentamos alguns desses modelos que nós trabalhamos para 1000 volts, 600 volts e 1000 volts com conectores MC4. Nós temos essas configurações com entradas e saídas, né? Uma entrada, uma saída, 2 entradas, uma saída, modelos com 4 entradas, 4 saídas, enfim, são alguns exemplos que a clumper trabalha hoje no mercado. Nós temos essas string box, além de alguns projetos que nós já estamos trabalhando para desenvolver e lançar no mercado, que são as string box de 1000 volts com 6 entradas, 3 saídas, 6 entradas, 6 saídas e outros exemplos, além da Combiner Box, que é um string box que vai trabalhar com 1500 volts, e nós vamos lançar no mercado 2 modelos, com 12 entradas, 1 saída, 24 entradas e 1 saída. São esses os nossos DPS, e a gente fica muito feliz de poder participar deste evento. Agradecemos aí imensamente a participação de vocês em nos ouvir e entender da importância dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e surtos elétricos em um sistema fotovoltaico. Estão aí os nossos contatos, se vocês precisarem para sanar qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Renato Teixeira, da Clumper, pela sua apresentação.